Boa noite a todo mundo. Não sei quantas pessoas vão ouvir isso, mas talvez você esteja ouvindo isso porque você precisa. Boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Eu me chamo Juan, muito prazer em conhecer você. Hoje é um dia especial, uma noite de segunda-feira, e eu estava pensando aqui comigo mesmo, na real, coisas que eu já passei. Tudo começou quando eu era apenas um feto na barriga da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito religiosa. Nós éramos parte daquela religião, as Testemunhas de Jeová, que muita gente não gosta, mas pelas razões erradas. E eu vou nesse vídeo, bom, podcast, não sei como você vai tratar, ou por quê, exatamente, que você deveria odiar, mas com motivos certos agora. Não são motivos fantasiosos. Vamos lá. Eu nasci dia 2 de junho de 2000. Desse tempo pra cá, eu aprendi muita coisa. Principalmente a não voltar para aquele lugar. É um ambiente onde eu sinto que fui muito reprimido. Mas por que exatamente? Desde criança, nunca me senti pertencente àquele lugar. Acredito que seja o que muitas crianças LGBTs se sentem quando são criadas em lares religiosos. Seja testemunho de Jeová, católico, evangélico. Aonde tiver pais muito conservadores, você vai ter uma criação muito conservadora. E eu vou falar para vocês o meu ponto de vista de como foi ser uma criança LGBT criada em um lar testemunha de Jeová, aonde a minha mãe era extremamente conservadora e eu não podia fazer praticamente nada. O que muitas pessoas das religiões, digamos, mormon, digamos, católico, evangélico, podem fazer, eu não era permitido. Eu não podia assistir novelas, não poderia ouvir nenhum tipo de música do mundo. Ainda assim, eu ouvia muita música pop, o que chega a ser irônico, porque ninguém sabe o que dizia. Ninguém sabia o que dizia na época. Mas mesmo assim, as pessoas falavam, tudo bem, tá em inglês mesmo. Eu tive que ouvir uma vez uma pessoa falando de um programa de bailarinas. Me fugiu agora o nome da série. Mas eu tive que ouvir da boca dele falando assim: nós temos que tomar cuidado com a nossa fé. Então, devemos tomar muito cuidado com o que a gente assiste. E quando eu vi naquele programa que eu realmente gostava de assistir, dois homens se beijando, eu tive que desligar. Sim, eu ouvi isso. Eu acredito que na época eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos. Uma coisa que não deveria se falar pra uma criança de 11, 12 anos, né? Mas, enfim, né? Eu ouvia demais que ser gay era pecado, que eu não podia olhar com desejo pra nenhum homem. Ninguém do mesmo sexo deveria ser atrativo pra mim. Eu esqueci quantas vezes eu fiquei embaixo do cobertor falando: Jeová, me ajuda, Jeová, me ajuda. Porque eu pensava que ele iria tirar o pecado de mim, que iria me libertar dessa maldição. Realmente, seria ótimo se eu tivesse sido libertado. Porque eu não sofreria mais, né? Em teoria. Pelo menos era isso que sempre pregavam. Você tem que orar, você tem que ser muito fervoroso pra você esquecer que você é gay. Era basicamente um método de cura e tortura. Porque não existe essa coisa de cura gay na religião que eu frequentava.
Mas em muitas religiões existem. Só que era uma coisa mais velada. Era uma coisa de repressão, basicamente. Você não pode ser viado. É complicado, né, gente? Crescer como uma pessoa LGBT. Sempre foi, né? Nunca foi fácil. Nem pra mim, nem pra nenhuma pessoa LGBT de religiões que são mais conservadoras. E é difícil pra gente ter que lidar com vários traumas do passado, porque não fomos capazes de realmente expressar a nossa sexualidade quando éramos crianças. Porque nunca deixavam a gente fazer isso. Porque expressar a sexualidade é coisa do diabo. Nós temos que ser castos e casar com o sexo oposto. Nós não podemos sentir desejo pelo mesmo sexo. Isso não existe. Existe na natureza. Mas aí eles falam que é por causa do pecado também. Ah, Adão e Eva pecou, então, por tabela, os animais pecaram também. Eu fico, gente, como assim? Eu levanto minha sobrancelha, olho pra eles de canto e penso, gente, de onde é que eles tiraram isso? Dizem que da Bíblia, né? Mas do jeito que eles gostam de tirar as coisas de contexto, eu sempre me questiono no motivo deles fazerem isso. Bom, manipular, né? Não tem muitos outros motivos. Eu nunca entendi essa ideia de o Deus benevolente que descarta um certo grupo de pessoas. Um Jesus que andava com prostitutas e ladrões, que de repente iria falar assim, agora você nunca mais vai poder falar com essa pessoa porque ela é pecadora. Aí fico, gente, essa era uma coisa que acontecia na minha religião. Se chamava desassociação. Não sei como chamam agora porque faz um tempo já que eu saí. Se chamava desassociação. Onde eles completamente desligavam a ideia de que aquela pessoa existia. Eles anunciavam ainda, essa pessoa, tal, está desassociada. O que significa que nós não podemos mais conversar com ela, nós nem sequer podemos trocar algum olhar que, nossa, se for da mesma família, você perde os seus privilégios. Entende? É uma coisa muito bizarra. E isso acontece demais. Até hoje, óbvio que acontece até hoje, né? Essa religião não morreu. É difícil uma religião morrer. Porque, principalmente as religiões cristãs, né? Porque as religiões cristãs acho que são perseguidas. Só porque na Bíblia tem uma passagem falando que cristãos seriam perseguidos por causa da sua fé. Mas é tanta arrogância que eu vejo desse pessoal, é tanta arrogância e soberba, que eu fico pensando. Eles não são perseguidos porque eles são leais e fiéis a Deus. Eles são perseguidos por causa do complexo de superioridade, por acharem que estão mais próximos de Deus e que são a religião certa. Uma coisa que eu vivia dizendo é, todas as religiões vão dizer que são a religião certa, mas só existe uma religião verdadeira. Mas quem iluminou essas pessoas para falarem essa é a religião certa? Com certeza. Sendo que nem os próprios pensamentos da Bíblia seguiam à risca. Eu ficava pensando, gente, isso aqui não faz o menor sentido. Isso não existe na Bíblia. Isso é cultural. Não tem nada a ver com Deus. Aí agora que eu fiquei sabendo que eles tiraram algumas coisas exatamente por isso. Mas aí eles dizem, ai, é porque a associação, que é como eles chamam, as pessoas que estão no comando, a associação, o corpo governante, vê que isso não é mais necessário. Tá. Deus iluminou ele só agora? Sendo que a Bíblia existe há mais de 2000 anos?
Tá bom, né, gente? Iluminou só agora que eles foram saber que isso não tinha nada a ver. Coisas que todo mundo já olhava torto e pensava assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Mas fala sério, né? Hoje eu me sinto muito mais tranquilo de dizer que eu sou felicíssimo de ter saído. Fazem 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anos que eu saí. Gente, 7 anos é muita coisa. Eu sou muito feliz de ter saído, na verdade. Isso é ótimo pra mim. Agora eu consigo pelo menos ter um pensamento crítico melhor. Diferente, infelizmente, de algumas pessoas que eu gostava que ainda estão na religião. Mas cada coisa no seu tempo. Não dá pra mim apressar ninguém, não dá pra me apressar nada. Porque isso não existe. Não existe apressar ninguém. Eu lembro da época que eu era super punho de ferro com a minha mãe falando assim, não, que isso, que aquilo. Porque eu afrontava de verdade. Mas hoje eu penso, cada coisa no seu tempo, né? Fazer o quê? Eu não sou a pessoa mais feliz do mundo, claro. Mas eu sou muito mais feliz sabendo que hoje em dia eu posso exercer a minha sexualidade. E você? Consegue exercer a sua também?